Em 48 horas, uma criança de 3 anos desapareceu. E quando voltou, algo em seus olhos havia mudado para sempre. Esta não é uma história comum de sobrevivência. Esta é a história que divide a internet entre milagre e mistério. E eu garanto, você não vai conseguir parar de assistir até descobrir a verdade sobre Hiker Webb. Se você chegou até aqui, deixa um like e se inscreve no canal, porque o que você está prestes a ouvir vai mexer com sua cabeça de uma forma que você nunca imaginou. Montana, Estados Unidos. Final da tarde de sexta-feira, 3 de junho de 2022. Uma tarde comum na pequena cidade de Troy. Hiker Webb, apenas 3 anos de idade, estava brincando no quintal de casa com o cachorro da família. O sol começava a se pôr por trás das montanhas cobertas de neve, criando aquele dourado típico do verão americano. Pais trabalhando dentro de casa, uma tarde normal de início de verão, até que não foi mais. Em questão de minutos, Hiker simplesmente desapareceu. Não havia pistas, não havia sinais de luta, não havia pegadas claras. Uma criança de 3 anos havia desaparecido. E quando a família percebeu que ele não estava mais no quintal, o pesadelo começou. 2 horas depois, a polícia foi chamada. E, pessoal, quando eu falo que a resposta foi massiva mesmo. O gabinete do xerife do condado de Lincoln imediatamente classificou o caso como prioridade máxima. Mais de 50 pessoas mobilizadas em menos de 3 horas. Cães farejadores especializados, vindos de 3 estados diferentes. Helicópteros da Guarda Nacional cortando o céu. Drones equipados com câmeras térmicas infravermelhas. Mas aqui vem a parte que arrepia. As condições climáticas estavam brutais. Uma tempestade violenta havia acabado de passar pela região. Neblina densa reduzia a visibilidade a menos de 50 metros. Temperaturas abaixo de 4 graus Celsius durante a noite. Chuva intermitente que não dava trégua. Uma criança de 3 anos perdida nessas condições? Estatisticamente, as chances de sobrevivência eram menores que 12%. A primeira noite foi um pesadelo absoluto. As temperaturas despencaram para menos 1 grau Celsius. Chuva gelada castigava a região. A neblina estava tão densa que os helicópteros da Guarda Nacional não conseguiram operar até a manhã seguinte. Imagina a angústia desses pais. Imagina não conseguir dormir sabendo que seu filho de 3 anos está perdido numa floresta hostil, enfrentando condições que matariam adultos despreparados. Sábado, 4 de junho, segundo dia de buscas. As equipes especializadas chegaram de Helena, a capital de Montana. 3 helicópteros agora vasculhavam a região. Drones com tecnologia militar sobrevoavam áreas inacessíveis. Mas a floresta de Montana é implacável. São milhares de hectares de vegetação densa, ravinas profundas, córregos gelados e vida selvagem perigosa. Ursos pardos, pumas, lobos, todos predadores que veem uma criança pequena como presa fácil. A tempestade da sexta-feira havia apagado qualquer vestígio que pudesse levar até Hiker. Como uma criança de 3 anos poderia sobreviver a isso? Durante o sábado, as buscas se intensificaram. Equipes de busca e resgate especializadas em terreno montanhoso chegaram de outros estados. A operação custou mais de $200 mil por dia. Domingo, 5 de junho. Terceiro dia. 48 horas completas desde o desaparecimento. Estatisticamente, as chances de encontrar Hiker vivo haviam despencado para menos de 5%. E então, aconteceu. Por volta das 15 horas, um casal de proprietários rurais, movido por uma postagem que viram no Facebook, decidiu verificar uma edícula abandonada em sua propriedade. Era uma construção simples, usada para abrigar um gerador elétrico. Ficava a quase 4 quilômetros da casa dos Webb, e foi lá que encontraram Hiker. Mas aqui começa o verdadeiro mistério dessa história. Hiker estava sentado no chão da edícula, vestindo seu pijama azul. Seus pés estavam descalços. As meias haviam sido completamente destruídas pela caminhada. Seus lábios estavam roxos pelo frio extremo. O corpo estava visivelmente gelado pelas baixas temperaturas. Mas aqui está o primeiro mistério. Ele não tinha ferimentos graves. Nem arranhões profundos, nem cortes, nem sinais de ataque de animais selvagens. Como uma criança de 3 anos conseguiu percorrer 4 quilômetros numa floresta repleta de obstáculos sem se machucar seriamente? O xerife Darren Shorts disse algo que deixou todo mundo intrigado. Hiker estava bem-humorado e aparentemente saudável,
apesar de obviamente faminto, com sede e frio. Mas aí vem o detalhe que mexeu com todo mundo e fez essa história viralizar ao redor do mundo. As fotos de Riker após o resgate mostraram algo que ninguém esperava: seus olhos. Não eram mais os olhos de uma criança de 3 anos. Era um olhar distante, vazio, penetrante, como se ele tivesse visto algo que não deveria ter visto. Algo que mudou fundamentalmente sua percepção do mundo. A internet imediatamente apelidou isso de Thousand Yard Stare, o olhar de 1000 jardas. É uma expressão militar usada para descrever o olhar vazio de soldados que passaram por traumas extremos em combate. Mas como uma criança de 3 anos poderia desenvolver esse tipo de olhar? Quando os socorristas chegaram até ele, Riker estava sentado calmamente. Não chorava, não gritava, não mostrava sinais de desespero típicos de uma criança perdida. Estava simplesmente diferente. E aqui está a pergunta que não quer calar. O que diabos aconteceu durante aqueles 2 dias? Vamos analisar os fatos científicos primeiro. Para uma criança de 3 anos, percorrer 4 quilômetros representa uma distância extraordinária. Isso significa uma velocidade média impressionante para uma criança em terreno acidentado, enfrentando obstáculos, subindo morros, atravessando córregos. Como ele sobreviveu às temperaturas? Crianças pequenas perdem calor corporal muito mais rapidamente que adultos. A hipotermia pode ser fatal em menos de 3 horas nessas condições. Riker passou 48 horas exposto ao frio extremo e chuva. A edícula onde foi encontrado oferece uma pista. Fornecia abrigo básico contra vento e chuva. Mas como uma criança de 3 anos soube procurar esse abrigo? Como ele evitou predadores? A região é habitada por ursos pardos, pumas, lobos, coiotes. Todos predadores que caçam durante a noite e veem crianças pequenas como presas fáceis. Riker passou 2 noites na floresta e não foi atacado. Como? Agora vamos às teorias. Teoria 1. Instinto de sobrevivência primitivo. Especialistas argumentam que crianças pequenas têm instintos de sobrevivência mais aguçados que adultos. Sem a racionalização que pode paralisar adultos, elas simplesmente agem por instinto básico. Riker era conhecido por ser fascinado por pequenos insetos e animais. Durante as buscas, foram encontradas pedras viradas, comportamento típico de uma criança procurando insetos. Teoria 2. Trauma psicológico extremo. Crianças expostas a traumas extremos podem entrar em estado de dissociação como mecanismo de defesa. O olhar de 1000 jardas seria resultado desse trauma. Durante os 2 dias perdido, Riker pode ter vivenciado experiências tão intensas que seu cérebro simplesmente desligou emocionalmente. Teoria 3. Ajuda externa. Alguns investigadores especulam que Riker pode ter recebido ajuda durante os 2 dias. Existem casos documentados de crianças perdidas que foram adotadas temporariamente por animais selvagens. Cães ferais, por exemplo, podem proteger crianças pequenas por instinto. Teoria 4. Fenômenos paranormais. Montana tem uma longa história de avistamentos de criaturas misteriosas. Algumas pessoas acreditam que Riker pode ter encontrado algo sobrenatural durante os 2 dias. Algo que o protegeu, mas que também deixou marcas profundas em sua psique. Teoria 5. Substituição. A teoria mais perturbadora. Alguns conspiracionalistas acreditam que a criança que voltou não era o verdadeiro Riker. Essa teoria ganhou força principalmente por causa da mudança radical em seus olhos e comportamento. O caso explodiu nas redes sociais. Vídeos sobre o mistério de Riker Webb geraram milhões de visualizações. As fotos comparando Riker antes e depois do incidente se tornaram virais. Milhões de pessoas ao redor do mundo ficaram perturbadas com a mudança em seus olhos. Riker Webb voltou para casa. Passou por avaliação médica e psicológica completa. Fisicamente, se recuperou completamente. Mas o mistério sobre o que realmente aconteceu durante aqueles 2 dias permanece sem resposta. Asking about what happened. Riker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. A house? In the woods? Yeah. So I can live and there was and I could live. Someone lived in the house? Yeah. I'm sorry that happened to you, bro. That was scary. You okay though now? Yeah? O que você acha que realmente aconteceu? Foi trauma? Instinto de sobrevivência? Ajuda externa? Fenômenos paranormais?
ou algo ainda mais misterioso? Deixe a sua teoria nos comentários, e se você quer mais mistérios reais que desafiam a lógica, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima história que vai te deixar sem dormir.